Bom dia. Hoje eu gostaria de comentar sobre xadrez, né? Xadrez é um jogo assim inteligentíssimo, né? Eu acho que é o melhor jogo que o homem já inventou. E é interessante que ele ainda sobrevive num mundo afogado com tecnologias, videogames, redes sociais, né? As pessoas ainda gostam de jogar xadrez. É claro que agora estão jogando mais em ambiente virtual, é melhor o jogo com peças, né, físicas do que virtualmente, mas tudo bem, pelo menos está sobrevivendo. Eu sempre gostei de xadrez, sempre joguei xadrez, embora nunca fui um bom enxadrista, infelizmente. Lamento profundamente não ter estudado mais, lamento profundamente não ter sido um bom enxadrista, lamento profundamente não ter participado de campeonatos. Meus filhos já gostam, né? Já participaram de vários campeonatos, né? Deu alguma parada por causa da pandemia, espero que eles retomem aqui o ano que vem. Então é um jogo que vale muito a pena, desde adolescente ou até antes eu jogava xadrez, me lembro do tempo do Karpov, do Kasparov, eu ficava acompanhando os comentários dos experts no jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo tinha uma coluna de xadrez, né? E ali a gente sempre esperava ver o comentário dos analistas sobre quem jogou melhor, pior, quem deveria ter ganho ou não, sobre Karpov e Kasparov, né? Duas lendas do xadrez. Tinha o comentário dos jogos ali, a gente tinha aquele problema de soluções de problemas de xadrez no jornal, a gente montava o tabuleiro, né, físico, né? Naquela época os computadores eram muito rudimentares, a gente montava o tabuleiro físico, punha lá as peças, tentava resolver os problemas, montava uma posição no qual o Kasparov e o Karpov tinham jogado, tentando estudar o que eles pensaram. Era muito, muito interessante. Depois veio o avanço dos computadores, passou a jogar muito contra o computador, e ambiente de rede se joga com várias pessoas no mundo inteiro, né? Mas é um jogo muito inteligente, muito especialmente para crianças e jovens. Vale muito a pena os pais estimularem o xadrez em crianças e jovens. Isso ajuda no desenvolvimento intelectual, tira um pouco de foco de redes sociais e videogames, né? E também de vídeos à toa, que os jovens veem à toa no YouTube, então recomendo fortemente. Agora, o objetivo desse vídeo aqui é comentar um pouco sobre o simbolismo do xadrez, que ele tem um simbolismo muito rico, né? O xadrez foi inventado na Índia, né, e na Pérsia, né? Passou os dois desenvolvimentos tanto na Índia e na Pérsia, chegou na Europa na Idade Média, né? Tinha que ser a Idade Média, claro, que na Idade Média ele sofreu um grande desenvolvimento, né, principalmente na Itália e na Espanha. Depois foi dado o caráter como nós conhecemos hoje, com pequenas mudanças, né? E até mesmo religiosos e sacerdotes fizeram sermões utilizando o xadrez. Santa Teresa d'Ávila, inclusive, citou o jogo no caminho da perfeição, e ela é a padroeira do xadrez, né? Então nós podemos ver alguns simbolismos que o xadrez tem. Desigualdade, né? Isso é fantástico, né? O xadrez é muito superior ao jogo de dama por causa disso, né? Desigualdade das peças, né? Já que a desigualdade é um bem, não a igualdade. Monarquia, um jogo monárquico, o rei é a peça fundamental, né? Valor do sacrifício, né? Então o sacrifício é valorizado no xadrez. Pode ganhar um jogo sacrificando a dama, por exemplo. Então é uma maravilha. Apoio, não se consegue dar um checkmate sem apoio. Claro, pode dar um checkmate usando as peças do adversário, claro, mas tem que ter algumas outras peças, né? Então, que é bem interessante. Também tem a promoção e recompensa, né? Então o peão só pode ser promovido após chegar no final, né? Então é bem interessante. Estratégia, é um jogo aberto, não tem carta na manga, você vê a peça do outro adversário, não tem nada escondido, né? É um jogo que exercita a prudência, né? A pessoa muito ansiosa, pessoa que não quer pensar e tal, normalmente não vai bem no xadrez. Independência da força e da habilidade física, e desapego, não pode se apegar às regras do xadrez. Estou falando aqui em exemplo, sem sistematizar muito. No link abaixo tem um artigo
que eu comento sobre a simbologia do xadrez, né? Simbolismo das peças, olhado em si mesmo. O rei é muito interessante, o jogo é monarca, então ele é o rei principal. A dama, a segunda peça, mais importante. A torre representa bem um lado material do xadrez, alusiva às torres medievais, das batalhas medievais, né? Bispo, trazendo uma religiosidade para o jogo, cavalo, né? Remetendo à cavalaria, né? Em inglês, inclusive se usa o termo cavaleiro, né? E não cavalo. O peão, né? Que é o combatente simples, mas se ele provar a valentia simbolizada no xadrez chegando na linha do adversário, ele pode ser promovido. Então é muito interessante. E algum simbolismo do xadrez visto como um todo, xadrez e debate. O xadrez pode ser símbolo de um debate, né? Tem um debate de ideias, então as ideias, o debate de ideias funciona como um jogo de xadrez, desde que os debatedores sejam inteligentes, né? E não políticos em tempo de eleição. Se os debatedores forem inteligentes, muito cultos, estudaram retórica, lógica e tal, eles vão desenvolver estratégias, né? Vão se afastar de sofismas, vão serem, se forem pessoas de boa ideia, vão serem leais, né? Moralmente corretos no debate, vão fazer as suas estratégias, vão tentar levar o adversário a erro, né? Tudo no ambiente de jogo aberto, né? Então lembra muito, o debate e o xadrez lembram muito, né? Um bom debatedor é um grande estrategista. Xadrez e vida espiritual. A própria Santa Teresa d'Ávila comentou sobre isso, né? Xadrez e labirinto, claro, né? O labirinto o xadrez ele é labiríntico, né? Tem várias possibilidades de jogada, até tentar chegar num checkmate, né? Bem interessante. Também pode ser simbolizado o caminho para virtude, história também, né? Bem análogo ao debate. Santo Agostinho ensinou que a história luta entre o bem e o mal. Está ali o bem e o mal no xadrez, né? Os dois lados, os filhos da serpente contra os filhos de Eva, né? Lutando, né? E aí os dois fazendo estratégia, os dois tentando dar checkmate e tal. É bem interessante. Então, não existe jogo hoje em dia que seja mais simbólico que o xadrez, né? Quanto mais rica é uma coisa, mais simbolismo ela tem. Se o xadrez tem muito simbolismo, conforme eu comentei aqui por alto, né? Então logo ele é um jogo elevado. Então ficamos por aqui. Quem tiver interesse em saber mais detalhes, tem lá aqui no link abaixo, eu espero que apareça o link abaixo, do meu artigo que eu comento sobre o xadrez. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e siga nas redes sociais. Obrigado.